exercita o corpo, só vem na alegria. Comer bem, viver leve, aproveitar. É nessa vibe que eu quero estar. Vem curtir, vem sentir. Onda boa pra fluir, coração batendo em paz. Saúde, vibe que traz. Suco gelado, fruta na mão. Olá, estamos aqui na sua TV Ondas Play. Você já sabe, a TV Ondas Play está para todo o Brasil, mais 196 países, afiliada da Rede Meio no Rio de Janeiro. E você agora, nesse momento, deve estar se perguntando, eu vi uma vinheta abrindo Wagner Batista, longevidade saudável, e aparece esse rapaz falando, esse não é o Wagner. Claro que não, porque eu fiz questão de estar aqui nesta estreia maravilhosa, para você que está em casa, entender um pouco mais do que você vai encontrar aqui. De 15 em 15 dias, é uma dose homeopática de saúde para você, porque nada com pressa funciona. Quem tem pressa, come cru, é verdade. E ele vai ensinar a você desde uma alimentação saudável, comportamentos também que vai fazer com que você saia desse seu corre-corre e entre num mundo mais tranquilo, se é que é possível. Ele é que vai dizer, porque hoje nós vamos trazer uma longevidade saudável para a sua vida. Começa o primeiro passo. Para se ganhar uma maratona, tem que dar o primeiro passo, não é verdade? E esse é o nosso primeiro passo com ele. Ele que é empresário, ele que é professor de yoga, vai trazer aqui coisas novas na sua vida. Wagner Batista, muito bom começar um programa assim com você, onde você queria me entrevistar e hoje eu vou entrevistá-lo. Quem é Wagner Batista? Seja bem-vindo ao seu futuro programa Longevidade Saudável, Wagner. Obrigado, Odilon. Primeiramente, quero agradecer a toda a equipe pelo empenho, pelo desenvolvimento de todo o processo, muito bacana. Eu me senti muito à vontade, muito acolhido aqui. Então, tudo começou, eu tinha tudo para não ter saúde hoje, né? Hoje eu tenho 60 anos, sou empresário e, como você falou, eu dou aula de yoga e tenho, assim, uma vida muito disciplinada. Por quê? Né? Eu tinha tudo para não ter saúde. A minha mãe morreu muito doente, com diabetes, com pressão alta, com câncer de pâncreas. A minha avó, que eu não conheci, morreu com 33 anos, infartada. E o meu avô, com 55 anos também, infartado, subindo os degraus de um ônibus. E eu, observando isso, eu decidi que eu não queria esse futuro para mim. Né? E aí, com 35 anos de idade, eu descobri minha primeira hérnia de disco. E sabe o que o ortopedista falou para mim? Wagner, você não pode mais fazer exercício físico. Eu sempre tive uma vida praticando sempre uma atividade física, sempre atividades que me davam prazer. Quais atividades físicas você praticava? Então, na época não eram muitas, mas mesmo assim ele falou que eu não deveria mais praticar. Porque eu tinha uma hérnia de disco na cervical e eu não poderia ter impacto na coluna. Quem sou eu sem fazer exercício? Eu fazia desde há muito tempo. Justamente naquela modalidade que você fazia, qual era? Era ciclista, era nadador, o que era? Então, na época eu jogava tênis. Sim, nossa. E fazia musculação. Pegou logo justamente no problema, né? Não, e o tênis? Apaixonado por tênis. E aí eu saí dali do consultório não aceitando aquilo. Não é possível, não é possível. E comecei a me aprofundar no assunto, né? Estudando a respeito da hérnia de disco, as alternativas de tratamento, e fiz várias descobertas. Eu percebi que realmente tinha muita coisa ali que eu deveria estar dando atenção. E aí estudei sobre a quiropraxia, estudei sobre os alongamentos do yoga, coisa e tal. Então eu pensei, eu acho que o caminho não é esse não, porque se eu parar de fazer exercício, eu vou herdar tudo aquilo que a minha mãe teve, a pressão alta, a diabetes, né, e o câncer no pâncreas, e não era o que eu queria. Eu vejo muitas e muitas e muitas publicações nas redes sociais falando exatamente sobre o que você vem a falar para a gente aqui,
que a pessoa tem que fazer exercício, que tem que mudar a alimentação, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer... Tudo é uma questão, tudo se resume numa palavra só, né, Wagner? Disciplina, é isso? Então, Odilon, disciplina e informação. Informação. Você não tem as informações completas nos meios comuns. Não é interessante. Gente doente dá lucro, gente saudável não dá lucro. Então essas informações não estão disponíveis. Você precisa buscá-las, né? Então, exercício físico é importante para uma longevidade saudável? Sim, é muito importante, só que não é o suficiente, né? Para você atingir uma longevidade saudável, você precisa de vários tópicos, né? Que é o emocional, os cuidados emocionais, os exercícios físicos corretos, sincronizados, fazendo as combinações perfeitas, não é só fazer exercício físico. E uma alimentação saudável preventiva. Não é só alimentação saudável, é preventiva. Então você tocou no ponto crucial, porque o que a gente vê são muitas informações, é uma overdose de informações de vida saudável, de longevidade nas redes sociais. E muita gente também adepta agora ao tal do CrossFit. Não, vou pro CrossFit, sai pegando, quanto mais peso aquela pessoa levanta, mais ela se sente super-homem ou super-mulher até. Estão vendo muitas mulheres levantando 150 quilos, tal, um corpo bem, né, definido. Porém, eu já estou vendo muita gente procurando ortopedistas com problemas de joelhos, problemas de tornozelos, excesso de força. Tudo em excesso faz mal. Na internet, por exemplo, a gente escuta 500 receitas de como você utilizar o vinagre de maçã. Vinagre de maçã emagrece. Toma lá. Tem gente que toma meio copo de vinagre de maçã de manhã em jejum, no âmbito de querer, naquela ânsia de querer emagrecer. Ontem eu vi uma publicação, até me lembrei de você, o rapaz ensinando a esfregar a beterraba no peito para evitar infarto. Não, tem coisas assim. Wagner, Indigna. a que ponto nós vamos chegar? E as pessoas fazem, acompanham. Fazem. Entendeu? E eu acredito que o objetivo de você criar o programa Longevidade Saudável é mais ou menos trazer as pessoas para o planeta Terra de novo. E ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas através de uma atitude que esteja associada a exercício, com boa alimentação, com reflexão, com um pensamento positivo, para alcançar uma longevidade maior. Mas existe, claro, as resistências. O brasileiro gosta de milagres? Então, o mundo gosta de milagres, né? Gosta da facilidade, das coisas prontas. E o que é bom não é muito bem por aí, né? Você, para atingir um resultado, você precisa realmente ter dedicação e conhecimento. Você falou aí do vinagre de maçã. O vinagre de maçã tem alguns benefícios muito importantes para a nossa saúde? Tem, mas como usar o vinagre de maçã? Não adianta você tomar um copo de vinagre de maçã de manhã, hoje, e ficar dias sem usar. Existe uma disciplina, a forma de como ser utilizado. Como eu vinha falando, hoje eu tenho 3 hérnias de disco e faço muito mais exercícios do que antes, né? Aí você que está em casa, presta atenção. Eu vou repetir esse aqui, vou pedir para a edição falar de novo. Repete ele falando, que tem 3 hérnias de disco. Hoje eu tenho 3 hérnias de disco e faço muito mais exercícios do que antes. Tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Que o médico te deu... Não, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui. O programa é do Wagner, tá? Eu estou simplesmente entrevistando ele hoje. Primeiro porque é um prazer ter esse profissional aqui com a gente. Daqui a pouco tem uma outra surpresa de uma outra profissional que também vai estar conosco. Mas é deixar você ciente de que, às vezes, você, se não prestar atenção, você acaba se entregando. Um médico deu um diagnóstico para ele, bom, acabou minha vida, vou ficar em casa, não faço mais nada, tal. Não estamos desmerecendo diagnóstico de médico nenhum, mas sempre, né, faça uns 3 ou 4 diagnósticos aí para você ter a certeza. E se realmente for verídico o diagnóstico, existem formas naturais de você se tratar para obter uma longevidade. E aí, voltamos ao que a gente estava falando. A alimentação é um pilar principal?
Sim, a alimentação é um Preventiva. preventiva, né? É uma coisa que muita gente fica surpresa quando eu falo. Quando você ouve falar em açúcar, o que que você lembra? Excesso de açúcar. Se você consumir excesso de açúcar, você vai lembrar de quê? Diabetes. Diabetes, né? Mas o excesso de açúcar, principalmente se você não gastá-lo com exercício físico, te causa gordura no fígado. O açúcar se transforma em gordura que fica circulante no seu sangue, se transforma em gotículas que vão para os músculos, e se você não consumir isso através de exercício, ela vai se transformar em gordura no fígado, te causando uma série de problemas de saúde, inclusive infarto e problemas cerebrais. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Esse conhecimento, a responsabilidade da nossa saúde é nossa. Não é do médico. O médico, tudo bem, é muito importante você estar buscando um acompanhamento médico. Só que a responsabilidade, quem é que vai sofrer consequências se você ficar doente? Não é o médico, é você. Então você saiu de um consultório, você pesquisa, ou melhor, antes de você ir para o consultório, se você tem um certo sintoma, já pesquisa, já estuda sobre aquele sintoma, para quando você sair de lá do consultório, realmente ele falou coisas coerentes com o que eu estou sentindo. Ah, não, peraí, eu tenho que estudar mais ainda sobre isso. E hoje o conhecimento é muito farto, né? A facilidade de pesquisa hoje é muito farta. Agora, a gente vê muita gente, né? Você que está nos vendo agora aí também, com as dificuldades que enfrentam com os vícios do cérebro, né? Nosso cérebro, depois que você vicia em determinada coisa, fica complicado você desapegar, Sim, né? sim. E óbvio que você hoje tem essa propriedade, mas nem sempre foi assim, né? Para que a pessoa que esteja em casa fale, é muito fácil falar, ele já tá assim, tanto saradão, 60 anos, não deve nem sair de casa, só come tapioca com não sei o quê, enfim. Sempre vai existir aquela pessoa que aponta o dedo, né? Sim, Agora, sim. quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para a gente, né? Temos que procurar entender mais. O brasileiro não tem esse costume. O brasileiro é o campeão da procrastinação. O que ocasiona a procrastinação na pessoa? Então, tem duas coisas que mais incentivam essa procrastinação. Uma é a demora de aparecer as consequências. As consequências de uma má alimentação não aparecem de um dia para o outro. E aí você vai procrastinando, mas tem doenças que elas se instalam no seu organismo em consequência de uma má alimentação, em consequência de um alimento industrializado, cheios de venenos, que levam até 20 a 30 anos para se desenvolver essas doenças. Então, por demorar, as pessoas ignoram. As pessoas vão, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e estou bem. Então, isso é um dos grandes fatores que incentivam a você adiar os cuidados pessoais. Então, eu quero que você que esteja nesse momento assistindo esse primeiro programa de uma série que vocês vão acompanhar aqui, que é justamente isso. A proposta que eu acredito, né, que o Wagner traga, que é o que eu vou perguntar para ele. Eu acredito que a proposta desse programa é mostrar para você, procrastinador, para você que está aí parando de fumar, já é uma iniciativa, né? Se fumava um maço, está fumando um cigarro, 2 por dia, já é um bom passo, porque parar, de repente, você pode morrer por abstinência, alguma coisa pode acontecer, sei lá, excesso de nervoso, pode dar uma coisa. Mas só o fato de você escolher o seu difícil, né, já é um grande passo, porque existe o difícil que te faz mal, é difícil parar de fumar, é difícil caminhar, mas se você continuar a fumar, vai te matar, vai te fazer mal. Se você começar a caminhar e é difícil, vai melhorar a sua saúde a cada dia, mais ou menos por aí, Wagner. Sim, sim. E o que acontece? Não só as consequências demoram a aparecer, como os benefícios também. As pessoas querem ver os benefícios rápido. Então você ouve ali na internet, o Tribulus terrestres, ele tem alguns benefícios assim, 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 assim.
Mas o benefício não vai aparecer agora, é a continuidade do consumo daquele nutriente, daquele suplemento. Então isso também faz com que as pessoas, ela tem 2 tipos de procrastinação: deixar de fazer o que faz mal e continuar fazendo o que ela tem conhecimento que faz bem, pela demora do resultado. E aí abandona o tratamento. E uma das coisas também, Odilon, é a pessoa querer ir muito fundo, rápido no início. Por exemplo, exercício físico. É melhor você começar devagarinho. Você começar com 10 minutos, 15 minutos, vai suave. Porque se você começar muito intenso, você vai estar correndo risco. Porque a sua coerência cardíaca não está preparada para aquela intensidade de exercício. E outra, você não vai ter prazer no que está fazendo. Precisa ter prazer. É essa associação também que desperta uma composição química aí no cérebro que faz com que as coisas melhorem, né? Quando você sente prazer, aí você a sua autoestima também começa a melhorar, porque a autoestima é uma coisa que prejudica muito também a pessoa a procurar uma vida saudável, né? Então, só para voltar ali um pouquinho, qual será a proposta do seu programa Longevidade Saudável? Então, a proposta do programa é exatamente oferecer informações que normalmente a gente não tem com facilidade, mesmo com tanta fartura de informações que a gente tem hoje. Isso que eu ia te dizer. Vai ser uma forma diferenciada. Exatamente. É buscar trazer para o telespectador. Vou te dar um exemplo. Biorressonância. Esse exame é fundamental para você ter uma longevidade saudável. Quando você vai no médico, a maioria dos exames que você faz, ele vai detectar o problema depois que o problema já existe. Depois que ele já está instalado no seu organismo. A biorressonância não. Ela faz a leitura das tendências que você tem no futuro. As tendências de problemas de saúde que você pode vir a ter. E o brasileiro, do jeito que ele é medroso, essa não vou mexer com quem está quieto. Mas aí você vem com o programa para dizer que melhor detectar um problema que vai ter ou já começou no início do que você depois tentar remediar depois que já está instalado, é isso? É mais ou menos isso? Para você fazer... Para você poder fazer a alimentação saudável preventiva. Se você sabe que você tem tendência a ter certo problema daqui a algum tempo, você já começa a prevenir. Vou te dar um exemplo. Há 3 anos atrás, eu fiz um exame de biorressonância. O que se constatou? Eu tinha tendência a ter problema de próstata. Eu tinha consciência que um dos produtos que você pode consumir para evitar problemas de próstata é o óleo de semente de abóbora. Imediatamente eu saí dali do consultório da terapeuta Leniane, que vai estar aqui com a gente hoje, e comprei o óleo de semente de abóbora. Estou consumindo até hoje. No ano seguinte, eu fui no urologista fazer a minha bateria de exames que eu faço anual. Ele fez os exames e não constatou nada. Não constatou nada. Porque em muitos casos, em muitas doenças, os sintomas são silenciosos, né? Sim. A pessoa não sabe que tem ou não percebe. E eu ouvi falar muito do óleo de abóbora. Eu já tenho a mesma idade que você, praticamente. Só que você já tomou uma atitude que eu deveria ter tomado há mais tempo. Antecipadamente. Eu não tomei. Só que eu estou com 61 sem qualquer tipo de prevenção. E tem muita gente nos vendo agora exatamente como eu. Por quê? Porque a vida de hoje sedentária, a busca pelo seu dinheiro, pelo seu sustento,
Microempreendedor, então, nem se fala, é o cara que mais vai te procurar, eu acredito, porque o microempreendedor, o empreendedor hoje, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você, meu amigo, tem que escutar o que o Wagner me falou hoje. Mas e sua empresa sem você? É o quê? Né? Então, a sua família sem você. Mas parece que é difícil das pessoas entenderem isso. Por quê? Então, na verdade, Odilon, a empresa de um administrador, ela pode ser até melhor com a ausência dele do que com ele. Dependendo do cara, realmente eu concordo. Ou depende dos processos que ele implanta na empresa dele para que ele possa ter liberdade. Só que o difícil é ele acreditar nisso e investir e implantar esses processos, né? Porque realmente é o que mais leva um empreendedor, um empresário a cuidar da saúde, é ele não acreditar que é possível a empresa funcionar sem a presença dele. Mas é possível, eu vivi isso e consegui. Quando eu tomei consciência que eu queria reservar um tempo diariamente para a minha saúde emocional, para a minha saúde física, e eu comecei a estudar processos para implantar na minha empresa de forma que ela não dependesse da minha presença o tempo todo, eu implantei os processos e consegui. É você querer e ter a iniciativa de seguir os caminhos necessários. Existe um tempo para a pessoa começar ou não? Qualquer momento da vida a pessoa pode iniciar esse estilo de vida que você vai trazer essas propostas no seu programa. Porque as pessoas hoje, elas acham, agora é muito tarde para pensar nisso, que tiver que acontecer, já aconteceu. Ou não. Porque hoje a gente tem visto que pessoas têm passado de 100 anos. Sim, né? sim. A longevidade, ela, até mesmo para pessoas que não se cuidam, eu já vi casos, né? São raros, mas existem, né? E estou vendo pessoas com 40 anos, 25 anos, 30 anos, tendo infarto fulminante, morrendo. Pode ser doença hereditária, tudo, mas tudo isso é um universo muito grande de informação. Inclusive envolve medicina, né, DNA, uma série de coisas. O seu programa vai trazer essas informações assim, tipo um beabá para a pessoa. Vai com calma, meu filho, vamos fazer um teste se você vai melhorar de vida seguindo essas dicas aqui. É mais ou menos isso que você quer fazer, porque tem muita gente fazendo a coisa acontecer. Toma o seguinte, o melhor anti-inflamatório do mundo, açafrão. Toma 1 litro de açafrão por dia que você nunca vai ter problema nenhum de saúde. Não é isso que você veio fazer aqui, né? Não é isso, é exatamente o que você falou. Existem pessoas que estão vivendo 100 anos, mas a grande questão é quanto tempo ela ficou doente antes de morrer. Essa é a questão. A minha proposta da longevidade saudável é você ficar pouco tempo antes de você partir. Pouco tempo doente antes de você partir. Sim. Então, você perguntou inicialmente, se existe o momento certo. Que bom que o nosso organismo ele consegue se recuperar dos estragos feitos durante a vida. Isso. Então, qualquer hora é hora de começar. Tem um certo benefício. Agora, tem a parte, você sempre vai melhorar. Agora, tem a parte preventiva. Ou seja, as doenças crônicas, tipo o câncer, a diabetes, os problemas de pressão, os problemas cardíacos, eles começam a se desenvolver muito cedo. E eles demoram a chegar num estado onde até que você possa identificá-los nos exames convencionais. Então, o ideal é você começar o quanto antes, porque aí você já vai estar fazendo alimentação preventiva e não vai permitir que eles se desenvolvam. Eu já tenho 60 anos. Claro, já tem algumas coisinhas aí que você... Várias coisinhas. Que você facilitou e deixou desenvolver. Mas que bom que o nosso organismo, ele melhora muito ainda, mesmo com a idade mais avançada. Você pode conquistar uma qualidade de vida, talvez não uma longevidade saudável, porque você já permitiu que esses problemas se desenvolvessem.
Mas tem como, pelo menos o tempo que ainda você tem, você viver com qualidade, com alegria. Porque não existe coisa pior que uma pessoa ficar inválida em cima de uma mesa. Eu perdi meu pai com 1 ano e meio, ficou inválido em cima de uma cama e sempre foi uma pessoa muito ativa. Eu olho para isso também com preocupação, porém nunca tomei nenhuma atitude para melhorar não, tá? Porque hoje o dono do programa não sou eu não, eu sou aqui uma pessoa que está tentando tirar informações para você, porque quem faz você mudar de vida e ter uma longevidade saudável, ele não está vendendo bilhete premiado. Você não vai viver 200 anos, mas pelo pouco tempo que lhe resta, ou muito tempo que lhe resta, pelo menos vai ser de uma forma saudável, não é isso? Sim, sim. E com qualidade, né? Com qualidade. Brincando, dançando, se divertindo, tendo vontade de passear o tempo que ainda você tem, que resta de vida, né? Você viver com qualidade. Pode ter certeza de uma coisa, você que está nos vendo, eu vou ser um piloto de prova aqui, eu vou ser um cobaia, porque eu já vou começar a assistir esse programa de 15 em 15 dias aqui na TV Ondas Play, ou então você pode ir lá no Instagram do Wagner, que lá você vai conhecer um monte de dicas. Qual é o seu Instagram que as pessoas podem encontrar você, ver as suas dicas, acompanhar seu dia a dia? É o Wagner Batista RJ. Coloca na tela aí, por favor, Wagner Batista RJ, vai lá e segue, tá? Eu quero ver você seguindo, dizendo, comenta lá que assistiu o programa dele na TV Ondas Play, porque é muito importante que você entenda de que, olha, hoje, só para você entender, porque aqui tem um cara entrevistando que vai assistir esse programa, são 15 horas e 54 minutos na gravação desse programa hoje. Nós preferimos fazer um programa, o primeiro, gravado, mas em breve estaremos ao vivo. Eu não almocei até agora. Aí não, né? Tá pedindo para se dar mal. É isso, essa falta de controle em horários, tanto para dormir, como para almoçar, como para... Isso também vai ser falado no seu programa? Então, usa a agenda que dá, né, Odilon? É você se disciplinar. Vem a bronca. Usa a agenda que dá. Coloque os seus cuidados pessoais na agenda e não abre mão. Um fornecedor, qualquer pessoa quer agendar um compromisso naquele horário. Você não, esse horário aqui está fechado, já tem um compromisso. É você agendar o teu horário do almoço. Então, olha só, antes da gente sair para o intervalo, porque nós vamos trazer uma outra pessoa no programa para falar um pouco mais também do que vai ser associado às suas dicas, né? Serão 2 pessoas, né? A doutora Liliane daqui a pouco vem falar com a gente. Mas eu quero que você olhe para a câmera ali e faça esse convite já para as pessoas seguirem você no Instagram e virem acompanhar em 15 dias o programa na TV Ondas Play e também nas suas redes sociais e o que eles vão encontrar. Chama eles aqui, ó, olhando para a sua câmera. Você quer ter saúde, quer viver com alegria, ficar um velhinho dançando, um velhinho alegre, ter qualidade de vida, ter vontade de passear ainda na sua velhice, com disposição. Siga as minhas dicas no Wagner Batista RJ, no meu Instagram, Wagner Batista RJ. Siga as dicas e você vai colher excelentes frutos. E siga minhas dicas. Não perca esse programa. De 15 em 15 dias nós vamos estar anunciando nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Wagner. Você vai ter cortes também no nosso Instagram, TV Ondas Play. É só ir lá e acompanhar, porque tem muita novidade e muita longevidade aqui no Longevidade Saudável com Wagner Batista, que volta já já com mais novidades para vocês. Não sai daí não, é rapidinho, hein? TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Onda boa pra fluir, coração batendo em paz, saúde vibe que traz. Chegou a Connect TV. Agora você tem os melhores canais ao vivo, filmes e séries no conforto do streaming. Assista tudo isso sem preocupação, com até 4 telas simultâneas para toda a família. Vem para a Connect Internet, sua melhor conexão. Quero falar com você. Agora a geração CEIMPRO também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo.
A hora é agora. Acesse ead.geraçãosempro.com ou então @geraçãosempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempre também. Onda boa pra fluir, coração batendo em paz, saúde e vibe que traz. Estamos de volta. Ah, como eu queria ser o apresentador desse programa, mas não sou eu não, tá, gente? É o Wagner Batista. Ele é professor de yoga. É yoga ou yoga? Eu sempre falo errado. A produção é yoga ou yoga? Ah, tanto faz. Mas tá bom. O importante é que você sabe que aqui você vai ter uma longevidade saudável, porque ele vem trazendo dicas sensacionais para vocês. Eu estou aqui como intruso hoje, porque eu quero apresentar essa estreia desse programa aqui na TV Ondas Play. A TV Ondas Play traz conteúdos importantes para você, construtivos, educativos, para você, para sua família, para sua vida. Então, fique ligado na programação da TV Ondas Play. Pode ser aí no seu aplicativo, que você pode baixar no Play Store. Vai lá, baixa lá, TV Ondas Play no Play Store, vai assistir no celular, na palma da sua mão aí, a TV Ondas Play e as dicas do Wagner, que vai trazer também a terapeuta Leniane Nogueira, que é com quem eu vou conversar agora. Porque a Leniane, óbvio, né? Eu vou só dar uma pequena pincelada no que essa mulher tem de conhecimento e o que ela vai agregar a esse programa aqui do Wagner, que o Wagner está por aqui também, né? Porque no primeiro quadro do programa, no primeiro momento do programa, ele bateu um papo comigo, falando um pouco sobre a vida dele, sobre o que será o programa, mas já tem gente conversando com ele lá fora. Você está pensando que é brincadeira? Tem muita gente que tem medo, vergonha de falar das coisas que sente, que tem, mas a vergonha pode te matar, meu filho. Então, vamos falar abertamente aqui. Esse programa vai ser um programa popular, que vai falar abertamente das suas necessidades para o seu dia a dia. A Leniane Nogueira é terapeuta vibracional quântica. Você já ouviu falar disso? Vai saber agora, calma. Palestrante em congresso. Olha, eu vou até ler aqui porque é extenso, tá? Congresso, simpósios, workshop, semana acadêmica. Ela é pós-graduação em terapia vibracional quântica e biofísica quântica. Ela atua na área de integrativa funcional. Ela também trabalha com acupuntura, terapia vibracional quântica, Nossa, não sei nem falar isso, gente, mas esse é um exame que nós vamos falar muito sobre ele aqui, muito importante, é a biorressonância, daqui a pouco ela vai falar sobre isso também, biofeedback, fisioterapia chinesa, florais, modulação intestinal, nutrição funcional e neurofeedback. Olha, muito prazer estar podendo falar com você, né, Leniane? E claro, eu gostaria que você se apresentasse após a minha apresentação, assim como pessoa, né? E o que você faz nesse projeto tão interessante chamado Longevidade Saudável? Seja bem-vindo ao seu programa também. Obrigada, Dilon, obrigada pela oportunidade, pelo espaço aqui, né, do nosso programa. E Leniane é uma pessoa que ama a natureza, ama... Não que a vida saudável da Leniane veio, né, desde pequena, né, por questões também de saúde, de vida, do corre-corre do dia a dia. Então, a gente acaba buscando conhecimento, né, agregando. E quando a gente sente a facada, né, no pescoço ali, você é obrigado, muitas das vezes, a traçar rotas diferentes para sua vida. Então, esse foi o meu caminho, né, de buscar uma vida saudável, tanto na parte emocional, quanto também na parte, né, de saúde, cuidados, né, paliativos de saúde. O Wagner, quando esteve aqui, né, ele já se entregou. Ele já falou que é um brasileiro. E o brasileiro só procura ajuda quando já está com um problema instalado. E ele teve os problemas que fez com que ele mudasse seu comportamento, e ele já alegou que mesmo ainda alguns problemas de saúde ainda existirem, como hérnia de disco e tal, ele já tem uma vida totalmente diferenciada e feliz. Você também foi vítima dessa vida sedentária? Fala pra gente. Sim, eu fiz uma formação inicial e depois fui empresária durante muito tempo. E no meu período de empresária, como todo empresário no Brasil, né, com tempo, com corre-corre,
eu larguei a minha saúde totalmente, né? Coisas que eu gostava de fazer, eu não fazia mais. E principalmente que eu pequei foi na alimentação. Então, eu era aquela pessoa, tipo você hoje, que não almoçou. Quando eu lembrava que estava com fome... Tinha que me lembrar que eu não almocei. Eu Só manda buscar um almoço pra mim. Não manda buscar naquele lugar, fast food, assim, não, por favor. Porque eu fazia isso. Como eu não tinha tempo de ir, às vezes, restaurante, horário de restaurante, 3, 4 horas da tarde já estava fechado. Esse horário já tá tudo fechado, é só sanduíche. Passava e comia aquele sanduba, isso era quase todo dia da semana. Né? E a praticidade hoje em dia, que a gente descasca menos, né? E desembala mais. Então, essa era a minha vida. Até que um dado momento, eu fui fazendo alguns estudos, né? Eu sempre tive o hábito de fazer pelo menos uma vez ao ano um check-up geral. E aí eu já não andava muito bem. E aí o médico fez um check-up geral naquele ano e eu descobri uma tiroidite de Hashimoto. E aí ali foi um divisor de águas para mim na tiroidite do Hashimoto, que eu falei, bem, se eu não mudar agora, eu vou sofrer muitas consequências no futuro. Eu ainda era nova, eu tinha 35 anos, então assim, se eu não mudar agora, eu vou sofrer mais ainda. E a primeira coisa que eu mudei foi a alimentação. Porque a gente sabe que dentro da tiroidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, a gente precisa tirar muitas coisas, né? O glúten, tirar derivados lácteos. Então, assim, eu não sou celíaca, mas hoje eu evito bastante. Então, a minha taxa de anticorpos que estavam lá nas alturas, com um tempo de tratamento, mas assim, não foi um tratamento. E hoje, a todos os médicos que eu vou e pergunto, você toma levotiroxina, que é o hormônio da tireoide? Eu falei, não tomo. Por quê? Qual foi a minha medida naquele momento? Primeiro, ajustar minha alimentação. Então, fiz uma reeducação alimentar, porque eu já sabia o que eu fazia de errado, né? Ninguém precisava me falar. Então, eu já sabia qual era a conduta. Claro que eu tive acompanhamento de médicos. Aí você falou uma coisa muito... Eu tenho que fazer essas intervenções, porque eu sou o povo, né? Vocês é que são os profissionais. Você falou exatamente uma coisa que eu já sei. Eu sei tudo que eu faço errado. Exato. Sabia? E ainda continuo fazendo. Então, tem que parar de fazer. Como tem um nosso pessoal aqui que trabalha com a gente, vou mandar um abraço pro Léo. Alô, Léo Bittencourt, aquele abraço. O Léo faz caminhada agora, só come manga, vai buscar, come a hora Pronobis e tal, não sei o que tem. Eu fico olhando e falo, cara, que legal, né? Que bacana. E muitas das vezes essas pessoas são vistas como esquisitas, né? Chatas, né? Chatas, né? Pessoa Não que come fica uma te policiando, pizza, você não come, pô, bebe uma cerveja. Casa, um churrasco, eu tenho que comprar só frango, que ele só come franguinho. Então, quer dizer, às vezes o que você pode estar aí, como eu já disse pro Wagner que estava aqui, apontando o dedo para alguém, pá, esse cara é chato, pô, esse cara... Agrega o que ele tem de bom para a sua vida também. Ele me ajudou muito, porque ele chegou num momento em que eu tô aí correndo, ele falou, cara, pô, vai fazer uns exames aí e tal, primeiro, né, vai saber, né, e eu rapidinho fiquei pensando, poxa vida, é verdade, acho que tem razão. Na semana seguinte já fui, maior prazer, eu mostrei para ele, ó, tá aqui as requisições dos exames. Vibrou, falou, pô, é isso aí, cara, quer dizer, às vezes você procrastina muito e você, na sua área, que tem todo esse extenso currículo, justamente através de um exame que é feito, todas as suas especialidades que eu citei aqui, tem um exame que é importantíssimo, né, que é a biorressonância. Você, com o projeto Longevidade Saudável, faz esse exame na pessoa? Como funciona mais ou menos essa logística? Então, vou explicar o que é a biorressonância, né, e como ela funciona. Na verdade, só respondendo um pouquinho a sua pergunta anterior, nós brasileiros ou qualquer ser humano, hábitos de saúde, porque a gente só procura o médico quando a doença aparece. Então, se pelo menos uma vez por ano você começar a fazer um check-up geral, a gente pega muita coisa preventivamente. E mesmo assim, ainda, você fazendo um check-up geral, porque aí entra a biorressonância, fazer um check-up geral ali com um exame de sangue, ou um exame de imagem, uma ultrassonografia, enfim, qualquer exame que a gente fala que é os exames tradicionais da medicina, às vezes você não consegue pegar o iniciozinho. Por quê? De uma forma bem didática, vamos pensar numa pirâmide, tá? O topo dessa pirâmide é
a parte energética. Só que muita gente ela não dá atenção a essa questão energética. Só que tudo na vida, no universo, é matéria, que a gente entra na física quântica, e a matéria tem energia. Essa mesa tem energia própria, esse copo tem microfone. Nós temos uma assinatura energética, cada um com a sua. Ninguém é igual no universo, tá? Cada um com a sua assinatura, até mesmo porque tem DNA, mas eu estou falando de energia. Então, quando a gente muitas das vezes está doente, com algum sintoma, alguma coisa, você vai no médico, o médico faz exame de sangue, faz uma ultrassonografia, faz uma ressonância, uma tomografia e não acha absolutamente nada. E muitas das vezes você é dado no consultório como aquela pessoa ou que tem uma famosa virose, ou então que você está tendo um piti, porque hoje a moda é, você se estressou? Você está com algum problema emocional? Brigou em casa, né? Hoje é a onda dos médicos é essa, não, que você não vai falar que você teve um piti, né? Mas hoje é a parte emocional, ou então você tem uma virose. Por quê? Porque ele não descobre nada naqueles exames. Eu costumo dizer que na rede pública, você da cintura para cima, o cara te dá dipirona, da cintura para baixo ele te dá omeprazol, te dá... então já tem os nomes do remédio que a população já tem na ponta da língua de tanto que eles tomam. E às vezes nem vai no médico. Nem vai no médico. Já Exatamente. começa a pedir, fazer automedicação, que é justamente o que eu ia falar, a minha próxima pergunta, né? E aí, eu também quero citar aqui que você comentou em relação à energia, os astros, ou seja lá o que for, numerologia, tudo. E às vezes um grupo de pessoas, quando tem uma religião, são fanáticos, atrapalha até mesmo que entender que até mesmo lá atrás, na época de Cristo, isso já existia. Sim. Os números, a importância dos números, a energia dos astros, o índio com a lua, com o sol. Isso está tudo interligado, mais a religião fanática, porque a religião que estraga o homem, tá? Sim. Tem religiosos e tem os cristãos, por exemplo. Tem aqueles que entendem diferenciar a falta de tolerância e um monte de coisa que a gente vai devagar no universo, fora da nossa conversa aqui. Mas que tem tudo a ver. Se a pessoa consegue entender que essa sinergia aí é importante, ela também consegue evitar muitos problemas na saúde, né? E você trabalha isso nesse projeto Longevidade Saudável, você também trabalha isso. Isso soma com o que o Wagner vai trazer? Soma, Odilon, porque, na verdade, a ideia do programa Wagner traz os assuntos, né, de longevidade saudável, de saúde, de alimentação, de exercício, e através não da técnica específica da biorressonância, mas assim, no contexto técnico, dentro da física quântica, dentro de algum assunto mais específico científico, eu entro agregando o que, de uma certa forma, ele traz dos ensinamentos do que a gente vai falar durante os programas, né? Porque você comentou da energia, mas cada órgão nosso, na verdade, não é aquela coisa ou energia, né? Isso é cientificamente comprovado. Cada órgão nosso, ele tem uma energia, um hertz específico, né? Então, quando esse órgão fica doente, aí sim ele não consegue mais exercer a função dele, né? Por exemplo, os rins, a filtração, né? Diabetes tipo 1. Isso, o pâncreas, o fígado, uma esteatose hepática ou alguma outra doença. Então, o que acontece? Quando esse órgão ele começa a falhar desta forma, é aí que aparece lá no exame de sangue, é que vai aparecer na ultrassonografia. Lembra da pirâmide que eu comentei? Uhum. O ápice era a energia, o meio é um exame de sangue. E a base da pirâmide já é uma alteração lesional desse órgão, ou seja, um fígado aumentado, né, um rim já lesionado. Então, assim, quanto maior você está evoluindo para a base, mais tempo você vai demorar de tratamento. Eu não vou dizer cura, né? É o caso, para quem está em casa entender, mais ou menos, não sei se é isso, eu estou entendendo bem, a pessoa que nunca caminha, não faz nenhum tipo de exercício, não faz nada, mas vai acontecer de ali com 65 anos já começa a ter problema nas articulações, falta de cartilagem, o joelho já não dobra direito, vai prejudicando o caminhar. Então, quer dizer, o corpo precisa desses movimentos. É a gente que não faz por questões de teimosia, procrastinação e
saber que está fazendo errado e continua fazendo errado, que é aquela velha. Mas o Wagner, no primeiro bloco, comentou que uma hora a conta chega, né? Com certeza. E aí a pessoa, se ela seguir o que vocês vão propor aqui, vocês não estão garantindo vida eterna, nem longa, mas vocês estão prevenindo o que possa causar uma vida que não seja saudável dos 75, 70 anos, o falta de caminhar, o falta de dançar, como o próprio Wagner comentou aqui. A alegria também vem isso. Eu tenho uma mãe com 90 anos que ela não caminha mais. E a cabeça dela tá boa ainda. Ela sofre, chora e está em depressão porque ela não pode mais fazer o que ela sabe o que ela quer fazer. Sim. O que a cabeça sabe cozinhar, ela sabe limpar, vê uma sujeira na casa, ela já não pode mais, chora porque diz que morreu. E não tem como reverter o caso dela, porque ela já tem 90 anos, o joelho está imenso. E assim como muita gente que está nos vendo agora, estão com algum outro tipo de problema que pode achar que acabou a vida. Sim. E o Wagner mostrou que isso não é assim. E aí você vem e entra com todas essas suas especialidades são implementadas no projeto, ou a cada caso é um tipo de, entre aspas, tratamento? Então, não existe, quando a gente trabalha na área integrativa, né, porque aqui no programa a gente vai trazer informação, né, saindo daqui, a pessoa querendo buscar algum, né, tratamento, alguma, é possível, porque... Um acompanhamento. Isso, porque na verdade, quem trabalha com medicina integrativa, a gente nunca olha o problema, que a gente chama de rótulo, né? Eu tenho diabetes, eu tenho câncer, Então, assim, a gente não rotula o cliente. Então, a gente trata qualquer pessoa. Então, se a pessoa vem com diabetes ou vem com câncer, porque qual é o objetivo do olhar do integrativo? É o olhar como um todo. Porque, na verdade, a gente tenta trabalhar na base e não na doença. O que a medicina muitas das vezes faz é parar o sinal e o sintoma. Você está com dor de cabeça? Eu vou te dar um remédio para acabar com a sua dor de cabeça. Você está com febre? Um antipirético. Você está com uma inflamação? Um anti-inflamatório. Só que quem trabalha com medicina integrativa, ele vai tentar ir na causa. Por que está acontecendo isso? Vamos avaliar. E aí tratar, o olhar é como um todo, é muito mais amplo. Então, qualquer pessoa, mas principalmente aquela pessoa que está aberta a se tratar. Porque eu já recebi pessoas em consultório que era exatamente isso. A mãe foi, gostou, pediu pro marido ir. E aí o marido foi porque a mulher pagou a consulta. E aí não estava a fim de estar lá, não faz tratamento, não dá certo. Então, assim, a pessoa precisa querer. Ela precisa ter aquele start como o Wagner teve, precisa ter o start como eu tive, eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Informação a gente tem. É o cérebro, né? Tudo é o cérebro. Quantos casos você que está nos vendo já soube de depressão que a pessoa se suicidou? Quantos casos de síndrome de pânico estão nos vendo agora que não sai de casa? Mas isso tudo que você está vivendo é fácil para quem não está sentindo o que está sentindo falar. Isso tudo tem cura, isso tudo tem como você resolver. Primeiro é você tentar fazer com que o seu corpo tenha a vontade de sair e dar o primeiro passo, mas que tem bastante gente que pode te ajudar. Então eu aconselho a você não está conseguindo sair de casa, está com depressão, está com algum tipo de problema dentro de casa, acompanhe na TV Ondas Play o programa Longevidade Saudável. Vai lá nas redes sociais do Wagner. Qual é a rede social? Wagner Batista RJ. Wagner Batista RJ. Tá aí, ó. Tá na tela, nós estamos colocando aí. Vai lá, gente. Primeiro que você vai ter lá a satisfação de se conhecer melhor e vai conhecer melhor o Wagner. Segundo que a TV Ondas Play também vai sortear muitos brindes para você que estiver seguindo o Wagner lá e assistindo o programa aqui na TV, porque a gente não está querendo te comprar. A gente está querendo fazer com que você entenda um verdadeiro motivo que é você tentar levar uma vida mais saudável. E baseado nisso, eu queria que você falasse para quem está nos vendo nesse momento, essa ressonância, essa biorressonância que você realiza,
Ela vai estar presente em todo mundo que procurar o Wagner, para que depois vocês dêem um prosseguimento. Veja bem, isso aqui não é tratamento, isso aqui não é cura, isso aqui não é nada disso. Isso aqui serão, porque vai ter várias, orientações, dicas com conhecimento de causa para você seguir o caminho certo, ou, né, mais ou menos certo para você ter uma vida saudável. É isso. Primeiro passo, como eu falei anteriormente, a pessoa querer, né? Querer a mudança. E para todo mundo é possível que isso realmente aconteça. E existe exames que podem ser feitos, né, para poder lhe ajudar a ter essa longevidade saudável. Como o Dilon falou, que a gente não está prometendo cura, não está prometendo melhora, porque quando se trata de um organismo, depende de muitos fatores. Você pode tomar todos os remédios, todos os nutracêuticos, ter uma vida, uma alimentação saudável e mesmo assim ainda o seu organismo ter uma certa dificuldade. Não crie preconceitos, porque muitas das vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acabam negando certos tipos de tratamento, de cuidados, né, e principalmente da medicina integrativa. Então, vem com a gente para você saber como você pode ter a sua longevidade saudável. E você que é hipocondríaco, você que faz sua automedicação, procure acompanhar esse programa. Você, meu amigo, que está aí com a sua autoestima baixa, procure assistir esse programa. Vamos tentar fazer juntos, porque eu farei isso juntos. Hoje eu tive o prazer de apresentar esse programa aqui. Eu não tenho propriedade para falar sobre exatamente quais seriam os seus trajetos a serem seguidos, porém eu vou seguir as dicas do Wagner, o professor de yoga, empresário, Wagner Batista, e também da terapeuta Liliane Nogueira, de 15 em 15 dias aqui na TV Ondas Play, e também lá nas redes sociais do Wagner, que é Wagner Batista RJ. Wagner Batista RJ, tá aí na tela, tá passando aí, você vai ver, vai lá, interage, conversa, eles fazem uma avaliação, vai pensando, mas isso já vi que é aqueles tratamentos. Outro dia depois eu tenho tanta coisa para falar com o Wagner, que eu quero até que fale depois, porque aparece aí o tal do Psyllium, o tal do Ora Pro Nobis, que são efeitos milagrosos, que vai fazer o cara tomar 2 cápsulas e vai sair voando igual o Super-Homem, e não é bem assim, né? Mas esses produtos têm princípios ativos importantes, sim. Só que tem que saber utilizar. E o Wagner vai fazer você saber utilizar como, de acordo, certo? Alimentação saudável, natural, o Psyllium, é açafrão, seja lá qual for, até o Ora Pro Nobis, mas como você vai usar? Não adianta você tomar um chá de boldo e acabou, sarou todos os meus problemas. Um exemplo, né? Aqui você vai ter informações fitoterápicas também, né? E vai ter, para você ter uma longevidade de vida saudável. Então, a gente espera você aqui na TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Muito obrigado. Suas considerações finais. Gente, há tempo, a qualquer momento. Vem logo com a gente. E não se esqueça, em corrida de 2, o segundo é o último. Até o próximo programa com o Wagner Batista aqui no Longevidade Saudável. Movimenta o corpo, só vem na alegria. Comer bem, viver leve, aproveitar. É nessa vibe que eu quero estar. Vem curtir. Saúde, vibe que traz suco gelado, fruta na mão.